Boa noite aos irmãos mais uma vez. É muito bom, né, a gente poder estar reunido para aprender um pouquinho da palavra do Senhor, né? Espero que o estudo de hoje o Senhor possa talvez tirar a dúvida de alguém ou acrescentar, né? Para aqueles também que estão nos assistindo de casa pelo vídeo, que o Senhor também possa estar os abençoando. Ismael, você coloca o mapa para a gente ali? Irmãos, hoje a gente vai entender um pouquinho a respeito sobre o que é um inferno e o paraíso, que infelizmente a gente às vezes não tem um conceito bem aprofundado no que é essas coisas, né? Que a Bíblia nos apresenta. Também às vezes por causa de confusão de algumas traduções, a gente acaba embolando o que significa realmente o inferno e acaba não entendendo. Porque quando a gente abre a palavra de Deus, vamos se deparar com passagens um tanto quanto interessantes, né? Quando abrimos a palavra de Deus, vamos se deparar com passagens bíblicas interessantes, né? Aqui, ó, quando a gente vai lá para a palavra de Deus, em Lucas 16, né, ali falando, para a gente poder dar uma introdução e saber um pouco sobre o que é o Hades, né? Lucas capítulo 16, Mel, pode colocar para a gente? Versículo 22 e até o 23. Se eu perguntasse para vocês, o que é o Hades? Quem poderia me responder? O que é o Hades? Então, segundo o nosso irmão Levi, o Hades é o local dos mortos. E respondeu bem. O Hades e o inferno são a mesma coisa? Aí a gente tem que saber o que é o inferno, mas não necessariamente não é a mesma coisa. E a gente vai entender o porquê. Nessa passagem aqui, olha o que fala ali, ó. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, né, para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aqui é aquela passagem, né, que não é uma palavra, né, que fala aí da história do rico e Lázaro, que Jesus conta. E no Hades, olha só, onde o rico estava? No Hades, certo? O rico estava no Hades. O que acontecia com ele ali, ó? Ergueu os olhos, estando em tormentos. Então aqui fala que o rico estava no Hades e o rico estava em tormento. Então vamos construir isso na mente. Hades, o rico estava em tormento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Paramos por aí. Então nós vamos compreender o quê? O rico estava no Hades e o Hades estava falando que ele estava atormentado. Então a gente já tem a primeira concepção do que é o Hades. Agora vamos para outra passagem lá em Atos, capítulo 2, versos 27 e 31. Pode voltar para o mapa, Ismael. Eu vou ler rapidamente aqui para a gente poupar o nosso tempo, né? Nessas passagens aqui, é aquela passagem que depois de Pedro, né, depois de ter acontecido o batismo com o Espírito Santo, do Espírito Santo ali, em Atos capítulo 2, Pedro ele começa a pregar. Então ele vai citar uma passagem de Salmos capítulo 10, 16, verso 10, né? Pedro pregando, cita Salmos 16, verso 10, e ele vai falar a respeito daquela passagem, que fala assim, ó: pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha só, Lucas 16 falando que Hades, que o rico estava no Hades em tormento. Agora aqui nós temos falando aqui a respeito de Jesus, né, que fala assim, ó, a partir do versículo 31. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus o ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então aí nós temos dois conceitos, né? O Hades, naquela passagem de Lucas, fala que o rico estava em tormento, e aqui agora fala que a alma de Cristo, quando morreu na cruz, ela estava no Hades. Interessante isso, né? Então o Hades seria a mesma coisa do que o inferno? Primeiramente não, porque Cristo não ficou no inferno quando morreu. Mas aí a gente vai ver aqui a outra passagem lá em Apocalipse 20, 13, que vai falar assim, ó: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então o que é esse Hades? Se uma passagem parece que é uma coisa ruim, de tormento, outra passagem às vezes parece que é uma coisa boa, onde Jesus estava. O que será esse Hades? Sim. Fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Porque, bom, a gente vai falando sobre isso, né? A gente vai ver que a palavra Hades, outras palavras também que se apontam para uma condenação, igual Gehenna, que é o lago de fogo, muitas das vezes elas todas são traduzidas como inferno, né? Mas a gente vê que se a gente pegar todas as palavras em Hades e traduzir por inferno, a gente vai acabar arrumando uma confusão, porque fala que a alma de Cristo ficou no Hades, né? E ali ficaria estranho falar isso. Embora essa versão nossa, João Ferreira de Almeida, eu vi uma versão de 1840 e poucos, eu acho, lá ele traduz todas as passagens de Hades por inferno. Então lá está escrito lá que Jesus ficou no inferno. Pode falar. Ao inferno e pregou os espíritos em prisão. Isso, está lá em 2 Pedro, né? E a gente vai poder entender melhor. E a gente pensa, eu, por exemplo, do meu modo de entender, minha fraqueza aqui, eu entendo que foi nesse período que o corpo dele estava no sepulcro, é que a alma dele foi lá. Isso, correto. Está bem correto. A gente vai trabalhar e a gente vai ver que o Levi está... Tem uma lógica, né? Que Jesus levou os estavam cativos do cativeiro, né? Isso. Né? Entendeu? Então, que a interpretação que nós temos que Jesus tirou o paraíso terreno. Essa mais ou menos essa interpretação. Entendeu? Isso. Então ali, se o rico estava vendo Lázaro, né? Ó, começou a ligar o negócio, tá vendo? Jesus, okay. Então quando Jesus faz essa manifestação lá, automaticamente se Abraão conversou com Lázaro, com o rico, então Jesus naquele mesmo ambiente, ele prega que Levi lembra ali. Isso. Então tá vendo como é que a gente vai chegando numa conclusão? Conclusão que o Hades tem um local de sofrimento. Conclusão que o Hades tem um lugar de consolo, de paraíso. Lá em Lucas 16 vai falar que o mendigo estava sendo consolado. Então é isso aqui que o nosso mapa chamado Plano Divino. Isso. Aqui no nosso mapa Plano Divino, na parte inferior dele, nós temos aqui então uma parte chamada Paraíso, né, onde estava Lázaro e Abraão, e outra parte chamada ali Inferno, ou também às vezes se referido como Hades, né, o inferno provisório, que está escrito até aqui, ó, o lugar da alma dos mortos que não foram salvos até a segunda ressurreição. Eles estão nesse local, né, que aqui é o Hades, né? Então no Hades nós chegamos à compreensão que nós temos o paraíso. Calma que a gente vai concluir, né? Isso é uma linha de pensamento que a gente está construindo. Então estava no Hades o chamado paraíso, né? Vocês lembram lá em Lucas capítulo 23, Lucas 23, 41, o que Jesus responde para aquele ladrão que estava na cruz, né? Ele vai pedir, né? Fala, Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino, né? Algo mais ou menos assim. E o Senhor vai responder o que para ele? Isso aí. Então, será que Jesus é mentiroso? Como é que a palavra de Deus fala que ele estava no Hades, que Jesus ficou no Hades quando morreu, e agora Jesus ali na cruz, ela falou que estará comigo no paraíso? Por quê? Porque o paraíso estava no Hades. É uma conclusão que a gente consegue entender, né? Isso. Pode perguntar, dona aí. Então, a gente vai tentar trazer luz nesse assunto. Tomara que a senhora não saia com mais dúvida do que entrou, né? Precisa saber. Isso. Mas tem hora que o Hades. Aham. Bem, Hades e inferno. Separado, o Vantuil falou que parece que um é do outro. Então, não é dentro do outro. É porque nós estamos falando a questão do rico e Lázaro. O rico não conseguia ver Lázaro, não houve um diálogo. Sim.
Então que o mapa, esse plano divino, ele aponta para isso. E a gente consegue entender isso. Então Jesus, ele leva para onde que ele leva o cara crucificado para ele? Com ele? O paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Sim. Né? O que Jesus faz? Ele leva o cativo, leva o cativeiro, né? Como é aquela expressão? A gente vai conseguir concluir. Bom, a gente vai... Ele leva o paraíso, que estava ali perto do Hades. Dona aí, até no final, se a senhora não conseguir entender, a gente fala mais sobre. Não há importância, porque nós já estamos seguros. Mas isso é bom a gente saber. Então, é por isso que eu trouxe esse ensino que é importantíssimo, né? A gente não pode fazer essa confusão com esse nome inferno e generalizar tudo, né? Eu só acho que esse estudo é muito profundo, ele precisa ir devagar, porque cada um tem as suas limitações. Eu sou limitada, bem limitada. Isso aí eu vou custar para entender. Porque a gente tem que ver a coisa como é que, né? Agora, mas eu vou explicar aqui de uma maneira que às vezes a gente vai conseguir compreender mais fácil. Ó, vamos raciocinar de novo. O rico fala que ele estava no Hades em tormento. O rico estava no Hades em tormento. Então, a primeiro modo, o Hades é um local de tormento. A primeiro modo. Lá em Atos, capítulo 2, 37, 31, vai falar que Jesus ficou no Hades. Então, se o rico estava no Hades em tormento, Jesus não poderia estar em tormento junto com ele. Estava no Hades, mas na parte boa. A gente entende que no Hades tinha duas partes. Uma parte que era o paraíso, né? E outra parte que era um local de sofrimento para os ímpios. Porque não tem lá em Lucas 23, 41... Jesus não responde ali ao ladrão que aquele dia mesmo estaria com ele no paraíso. E aonde ficava esse paraíso? Naquele momento ficava no Hades, naquele momento. Então o que significa Hades? Hades significa mundo dos mortos. Mundo dos mortos. No Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo ressuscitar, todos que morriam iam para o Hades. Mas é claro, todos estavam sofrendo então, Guilherme? Não. Lembra dessa divisão. Quem morria com Cristo, ou justo, ou acreditando que Deus enviaria o pecado para o remédio, iria para um local chamado paraíso, né? Que Jesus na cruz fala que esse local poderia também ser chamado de paraíso, né? Tá ali, ó. A gente consegue ler ali, tá vendo? Paraíso, o lugar das almas dos mortos que foram salvos até a ressurreição de Cristo. Agora vazio, foi transferido para o terceiro céu. Então hoje o paraíso ele permanece no Hades? Não. Hoje o paraíso está no terceiro céu. E a gente ressuscitar, né? Essa passagem de aqui, ó, tá vendo? Ó, levou o cativo o cativeiro. Vocês estão conseguindo entender aqui, tá vendo a setinha? Olha aqui, tá vendo? Aqui uma setinha, um caminho, uma rota ligado aqui ao paraíso, falando assim, ó, levou o cativo o cativeiro. Essa passagem está lá em Efésios 4:8, né? Lá fala que Cristo ele levou o cativo, outras versões, cativo os prisioneiros, os que estavam aprisionados no paraíso, no Hades, ele leva consigo quando ele ressuscita e vai para o terceiro céu. Então, quando alguém morre hoje salvo, ele vai para o paraíso, que está no Hades? Não, hoje o paraíso está no terceiro céu. Isso aí, entendeu? Então a gente compreende. Como é que a gente sabe dessas coisas? São passagens pequenas, separadas que tem na Bíblia, que a gente juntando, montando um quebra-cabeça, entendemos dessa maneira, certo? Isso aí não está avulso, está amparado por uma conclusão lógica de outras passagens da Bíblia, entendeu? Então, aqui, ó, Hades é uma palavra grega que significa mundo inferior ou mundo invisível. É citada 10 vezes no Novo Testamento. 10 vezes no Novo Testamento, né? Corresponde à palavra Sheol no Antigo Testamento. Por quê? No Antigo Testamento, você não tinha uma coisa tão clara assim a respeito do mundo, do inferno, do céu. Você não tinha uma coisa clara, né? Essa palavrinha Sheol foi usada 65 vezes no Antigo Testamento, né? Lá em Gênesis capítulo 37, quando fala lá que José estava chorando, José não, Jacó, né? Jacó, o pai de José, né? Estava chorando, lamentando por ele. Fala que ele desceria, ele não queria consolo, pois desceria angustiado, chorando até o Sheol, né? Traduzido às vezes por sepultura.
Então você não tinha uma coisa muito clara no Antigo Testamento a respeito desse mundo dos mortos. Mas é claro que esse Sheol, né, ele foi traduzido por Hades, né, já no Novo Testamento, né, em grego a gente usa Hades. Então o que significa esse Hades? Mundo dos mortos. Hoje em dia, o que tem no Hades? Apenas pessoas condenadas, certo? Hoje não tem paraíso no Hades hoje. Por que, Guilherme, isso? Porque o paraíso que estava lá foi transferido para o terceiro céu quando Cristo ressuscitou, certo? Então aqui, ó, esse Hades aqui, a gente vendo aqui a passagem do no Hades, né? Na passagem do rico e Lázaro, nós vemos aqui, então, que esse Hades, às vezes, ele pode indicar essa repartição em forma geral, né? Ampla, sim. Não, pode perguntar. Nunca é de criança. Sim. Sem Cristo. A pessoa morreu sem Cristo. Uhum. E ela vai para o Hades, local de sofrimento. E ali é um local que ele está em estado de separação do seu corpo e sua parte imaterial, certo? Porque, por exemplo, tá eu aqui, eu sou um descrente. Morri, tomei um tiro, morri. O meu corpo vai ser enterrado, sepultado, o pessoal vai chorar pelo meu corpo, só que a minha alma vai estar onde? Vai descer para o Hades, em tormento. Aí vai ficar no Hades até quando? Até o dia do julgamento final, aonde eu vou sair do Hades, vou entrar numa filinha assim para ser condenado no juízo do trono branco. Já está sofrendo. Uhum. Isso, aí vai acontecer, aí tem que desvincular as coisas, né? Porque na vinda de Cristo, no arrebatamento, acontece a primeira ressurreição, que as pessoas que estavam no terceiro céu, olha aqui, ó. Se vocês olharem o plano divino aqui, eu até coloquei uma ilustração para facilitar isso, né? Olha aqui onde está hoje o paraíso, lá no terceiro céu, tá vendo? O que tem nesse paraíso do terceiro céu hoje? Tá vendo? Tem almas, tá vendo que eu tentei até desenhar uma alma aqui, vocês estão compreendendo? É uma alma. Certo? O que eles estão fazendo aqui no paraíso do terceiro céu? Essas pessoas são pessoas salvas, estão aguardando o quê? Aguardando a ressurreição. Quando acontece a ressurreição, acontece no arrebatamento. E a gente vê aqui, ó, né? Aqui no plano divino a gente tem essas setas, essas rotas, tá vendo? Se a gente vê pela rota do meio, olha o que tem escrito aqui, ó. Ó. Só para concluir aqui, Levi, eu vou abrir o espaço para você, ó. Tá vendo, ó? Volta da alma dos justos a seus corpos para a primeira ressurreição. Então aqui embaixo a gente também tem a imagem da primeira ressurreição. Então tá entendendo que quando a gente morre aqui, seja justo ou injusto, acontece uma separação do nosso corpo e da nossa alma, né? Então, que momento que esse corpo e alma vão juntar novamente? Para os salvos, no dia do arrebatamento. Para os ímpios, vai ser juntada apenas lá no juízo final, né? Que eles vão receber os seus corpos, lá é a segunda ressurreição. Vão receber os seus corpos para ser lançado aonde? No Hades novamente? Não, no inferno, no lago de fogo, no Geena. Aí lá ele vai ficar eternamente lá, em condenação, em tormento. É lá que diz a Bíblia que o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Pode falar, Levi. Estudando Gênesis 2, onde fala do Jardim do Éden. Sim. O Jardim do Éden é a figura do paraíso celestial. Isso, com certeza. Então, como os irmãos já mostraram aí, só que eu queria falar a respeito da setinha que você falou aí. 1 Tessalonicenses 4, quando Paulo fala ali a respeito do arrebatamento da igreja, ele fala: aqueles que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso aí. Então eles vêm, as almas que vêm e que vão juntar aos seus corpos. Vai juntar o seu corpo. Porque, irmãos, olha só a compreensão, olha a lógica nisso. Olha a lógica. O Senhor Jesus, Deus, quando Ele criou o homem para habitar em uma terra, em um paraíso, composto de 3 naturezas. Uma natureza tangível chamada corpo, nossa carne, a gente vê, a gente sente, a gente toca, né? Uma natureza chamada alma e outra espírito, 3 coisas, né? Nós estamos juntos.
Mas quando a gente morre aqui, isso separa. Então isso uma hora ele tem que juntar novamente para viver a eternidade, seja no inferno ou seja no paraíso, certo? Então tudo indica a nós, com o amparo de Apocalipse 21, é que na eternidade futura a gente vai estar lá no céu que nem anjinho? Não, vamos estar em um novo céu e uma nova terra, habitando com Cristo, com corpo glorificado, né? Vamos ter um corpo. Então vai estar o nosso espírito, alma e corpo glorificado para sempre com Cristo, né? Lá onde não haverá mais choro nem dor, né? Que fala lá no... nem doença, né? Que fala em Apocalipse. Isso aí. Então, sim. Ainda, no caso ali do cristão, né? Que ele foi salvo, ele recebe esse corpo glorioso igual ao corpo de Cristo, né? Então, corpo de separação. Mas no caso do indivíduo que é condenado, que é perdido, ele automaticamente vai receber o mesmo corpo para ele sofrer junto. Isso, vai receber o corpo de novo para a condenação. Segundo a ressurreição, né? A gente tem aqui, ó, no mapa do plano divino, a gente tem aqui isso também ilustrado, né? Se a gente ver mais para frente aqui, ó, segundo a ressurreição, tá vendo? Fiz até a boquinha do bonequinho triste, porque vai ser osso, né? E quando acontece isso, lá, né, quando eles vão ser condenados para ser lançado aqui, ó, né, na condenação eterna, onde há choros, ranger de dentes, né? Todos que não foram achados escrito no livro da vida, ele vai ficar, né, tentei ilustrar o rosto de alguém em sofrimento lá, mas com certeza vai ser muito pior do que isso, né? Às vezes nós não paramos para pensar tão grande livramento foi a nossa salvação, porque esse lugar aí é o que todos nós merecíamos, mas foi pelo um precioso valor que Deus nos comprou, né? Então a gente vê para onde as pessoas serão lançadas, um local que fala que vai haver choro, ranger de dente, fala de um fogo que nunca se apaga, fala de trevas exteriores, né? Então o pessoal às vezes fica pensando, eu vou para o inferno, mas lá vai ter os meus amigos comigo, vai estar lá comigo, sofrendo junto. De maneira nenhuma, lá fala que é trevas exteriores. E o que é trevas? A ausência de luz. Então você imagina uma situação de você não enxergando nada, sentindo vários tipos de dores, sem poder morrer, né? Só uma queimadura já é uma dor insuportável. Imagina isso para a eternidade toda. Não compreendemos o quão ruim será isso. Mas isso é o local que todos nós merecíamos. Só que Cristo muda isso a partir do momento que ele morre na cruz e o seu sangue pode nos purificar para aí sim nós ficarmos para sempre nesse local aqui, ó, paraíso futuro, né? Vê se aqui tem imagem de pessoas tristes, chorando, né? O Ismael, quando eu fiz essa imagem, ele até brincou, falou, o céu só tem branco. Na imagem ali, eu ainda não botei nenhum pretinho ali no meio. Mas tem que botar um pretinho igual eu, assim, um moreninho, né? Porque no céu, né, a gente sabe que lá não é negócio de separação de cor. O Senhor julga sem acepção de pessoas, né? Então a gente vai inserir ali ainda uma imagem de alguém ali, né? Tem até careca ali no céu aqui, ó. Um cara careca aqui no meio. Até careca vai pro céu, né? Então a gente entende isso então, irmãos. Então vocês estão conseguindo compreender a construção lógica do que o Hades era um local de mortos, aonde tinha pessoas no paraíso, aonde tinha pessoas sofrendo. E agora, quando o Senhor Jesus Cristo, ele morre, ele leva cativo aos cativeiros, ele leva cativo o cativeiro, ele transfere esse terceiro céu, né? Ele transfere esse paraíso lá para o terceiro céu, e por isso que lá em Apocalipse 20, quando fala que o Hades foi lançado no lago de fogo, porque no Hades tinha o que lá dentro? Só pessoas condenadas, certo? Sim. É as pessoas que ali existiam, né? Isso, as pessoas que ali existiam. Porque tinha paraíso no Hades naquele momento? Não, como já falamos, o paraíso já saiu do Hades, né? Hoje ele saiu do Hades quando? Na ressurreição de Cristo. Então no Hades sobrou só aquele restolho de pessoas condenadas esperando a condenação, certo? Pode falar. Que também não vai haver ressurreição. A ressurreição não vai se dar ao mesmo tempo. Não. Dos salvos nem dos condenados. Não. Não vai se dar ao mesmo tempo. De maneira nenhuma. Quando ele fala lançou o Hades, né, o
A morte e o Hades no inferno, no lago de fogo. No inferno, por que no lago de fogo? Por que ele fala isso? É igual, por exemplo, assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem é minha casa? Minha casa não é as paredes. Família. Tá entendendo? É a mesma coisa. O Hades sem gente, o Hades representa todos aqueles que estão ali. Agora, para concluir essa palavra que você falou aí, Paulo vai falar no 2 Coríntios capítulo 12. Isso, eu vou ler agora aqui. Ele vai afirmar isso para a gente ter uma base bíblica sobre que o cativo foi levou o cativo, né? Essa palavra se complica. O cativo ou cativeiro. Levou o cativo ou cativeiro. Em outras versões vai falar que levou com ele os prisioneiros, né? Mas olha aqui, ó. Leva o cativo ou cativeiro. Ele não leva só os cativos, ele leva o cativeiro todo. Ele leva o paraíso. Paulo vai falar sobre isso aqui em capítulo 12 de 2 Coríntios. Ele não leva só, ele leva o cativo, o cativeiro. Não, mas isso aí já é em Efésios 4:8. Não, ele fala. Eu vou ler agora aqui, você vai compreender agora comigo, ó. Vocês não podem perguntar, Guilherme, que doideira é essa? Como é que a gente entende então que o paraíso hoje passou do Hades para o céu, para o terceiro céu? Qual passagem que você me fala? 2 Coríntios 12, 2-4. Vai falar o quê? Abre, irmão, pra gente. 2 Coríntios 12, 2-4. Qual que é a passagem que mostra, que comprova que hoje o paraíso está no terceiro céu? Qual passagem? 2 Coríntios 12, de 2-4. Que é uma visão de Paulo. Olha ele falando dele mesmo. Ó. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, ou se fora do corpo não sei, ele não sabe se foi uma visão, ou se ele foi no corpo mesmo, né? Ele não sabe, né? Foi arrebatado até o terceiro céu. Então, onde Paulo foi levado? Ao terceiro céu. Paulo foi levado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado aonde? Ao paraíso. Então ele fala que o terceiro céu também é chamado de paraíso, né? E ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Então Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, que Paulo também se refere a esse terceiro céu ao paraíso. Então nós vemos que essa passagem comprova que após a morte de Cristo e a ressurreição dele, o paraíso se encontra ao terceiro céu. Tá vendo como é que a gente vai pegando essas pequenas passagens, juntando e fazendo uma visão mais ampla da coisa? Tá vendo? Então a gente vai chegando a essa compreensão. Isso. Ele levou só os que estavam cativos, ele levou a estrutura. Dá a entender, tá vendo? Levou a estrutura toda. Dá a entender que ele levou a estrutura toda. Ele levou o cativo, o cativeiro. Ele levou a estrutura toda. O paraíso. Esse vai falar isso aqui. Deco, um ensinador nosso primitivo, Sim. dizia que essa expressão cativeiro que era porque ali eles ainda tinham notícia dos que estavam lá do outro lado. Então que ainda era um cativeiro. A Bíblia não vai esclarecer nada nesse sentido. Então a gente tem que ter cuidado para não ser dogmático em afirmar pontos aonde não se tem firmeza e nem amparo na palavra do Senhor. A gente tem que ter firmeza no que está revelado. Isso não está revelado. Pode ser? Pode ser, mas não está revelado claramente. Mas ali não é Abraão. Abraão é uma figura de Deus, né? Mas não teve um diálogo, mas houve um diálogo. Houve um diálogo. Ele viu o Lázaro. Isso. Ele viu o Lázaro. Então havia uma... Isso que a Tisa faz é pertinente por causa disso, entendeu? Então, mas ali não fala que Lázaro estava vendo ele. E nem que Lázaro estava conversando com ele. Pois, mas houve, não sei se foi uma brecha, foi um parente, mas houve um contato. Então, aí tem muito mistério. A gente não está batendo martelo, tá, irmãos? Tem muito mistério envolto. Mas o que eu estou tentando alertar os irmãos é o quê? Tomem cuidado para não firmar prego onde não tem base bíblica. Tem que ter amparo bíblico. Se eu falo alguma coisa, tem que ter um pequeno amparo bíblico. Tem que ter uma lógica, tem que ter uma conclusão, certo? Então, isso aí não tem muita conclusão. Mas aqui, a gente vê aqui, ó, né? Fala que Paulo foi... Pode falar, Levi. E é interessante a gente concluir porque ele diz o seguinte: e Abraão disse que existe entre nós um grande abismo. A gente vai entrar nesse detalhe. Que não podem passar para isso. lá. E os que estão muito lá bom. também não podem passar para cá. Então, isso aí, porque a gente tivesse essa ideia, que essa ideia de haver essa colocação, ela tem ela tem um fundamento, não é uma coisa assim
interpretativa, uma coisa... Eu queria falar do grande trono branco. Tem crente botando nós lá no grande trono branco. De maneira nenhuma. Porque lá não podemos confundir isso. No último versículo 15 fala: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, se o livro da vida estava lá, os crentes estavam lá. Só que o livro da vida estava lá para mostrar que não tinha crente lá. Não, e no começo da passagem fala assim: e os outros mortos foram julgados, porque é os que ainda não tinham ressuscitado pela ressurreição. Uma questão também que fala no capítulo, no versículo 6, que essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos que alcançarem a primeira ressurreição. Então aqui, ó, só para dar uma conclusão do que o irmão falou, é que existe crentes falando que nós, os crentes, vamos passar pelo juízo do trono branco, e tem que ter cuidado que isso não acontece. Esse juízo do trono branco, ele é para anjos, Guilherme, anjos, tá? 2 Pedro, capítulo 4, versículo 2, a gente vai ver isso, que existe anjos reservados para o juízo. Judas 1,6 também vai falar isso, né? Então o juízo do trono branco vai passar anjos e também vai passar descrentes para receber uma sentença. Não que eles não estavam sofrendo antes, estava sofrendo já, no Hades, mas ali no trono branco eles recebem uma sentença, né? Tá aqui. Então, que momento que nós crentes prestaremos conta ao Senhor? Não é no juízo do grande trono branco? Não, vai ser aonde? No tribunal de Cristo. Está aqui, ó, um pouquinho do lado. Tá vendo? Que momento que isso acontece? Com a conclusão teológica, concluímos que o tribunal de Cristo acontece após o arrebatamento da igreja. Enquanto a grande tribulação estiver acontecendo aqui na terra, nós vemos aqui, ó, a grande tribulação acontecendo aqui na terra, aqui em cima ali, no desenho, nós vemos ali o tribunal de Cristo, aonde todos nós prestaremos contas a Cristo. Nesse local, o tribunal de Cristo, aonde as nossas obras serão julgadas, não nós, as obras. Ali que serão dados os galardões, as coroas que encontramos aqui na Bíblia, né? As 4 coroas que encontramos na Bíblia, né? E essas passagens aqui de 1 Coríntios, de Romanos, vai trazer luz a isso. Mas esse não é o nosso foco de hoje. A gente vai trabalhar sim nesses julgamentos, né? Mas não é o nosso foco de hoje. Então eu quero que vocês entendam e compreendam que Hades não é totalmente um local maligno. A gente viu isso aqui, que existem passagens bíblicas falando que Cristo foi no Hades, né? E outras passagens que dá a entender que o Hades tinha um paraíso e tinha um inferno. Hoje é um local apenas maligno, apenas para pessoas ruins, sofrendo, sendo condenadas, certo? O paraíso ele pode se referir a esse local aqui intermediário, um local provisório em que os salvos aguardam a primeira ressurreição. E paraíso também está se referindo, pode se referir a essa eternidade futura aqui de novos céus e nova terra. Aonde está isso, Guilherme? Siga o Apocalipse capítulo 2, 7. Vai falar lá que aquele que vencer dará o direito a ele de comer da árvore da vida que está onde? No paraíso. Então tá vendo que são conclusões que a gente vai ligando e chegando a um consenso, certo? Mas não tem tempo da gente sair lendo todas as passagens, que são muitas, né? Então vocês já entenderam o que é. Pode falar, Israel. Diz que reinaremos com Cristo. Será nesse período aí? Esse reinaremos, seremos reis e sacerdotes, é uma coisa que não depende de tempo. Isso aqui não dá para a gente responder de uma forma rápida. Mas conclui-se que será no período milenial, né, onde a gente vai estar reinando com Cristo. Mas isso aí vai passar também para a eternidade futura? Deixem aberto, porque isso aí a gente tem que precisar estudar mais a fundo sobre Apocalipse capítulo 22, 21 e 22, que vai falar do novo céu e nova terra, e vai falar algumas coisas ali que dá um choque com outras passagens. Mas a gente está falando de uma coisa que necessita de um estudo próprio para isso. Mas a princípio, a gente tem certeza que aqui no milênio estaremos ali reinando com Cristo, né? Milênio que acontece ali depois da grande tribulação, certo? Então, voltando ao nosso assunto aqui, vocês lembram que na passagem do rico e Lázaro, né, fala que tem algo entre essas duas partes. Tem algo entre a parte do paraíso e o Hades no inferno provisório. O que está entre os dois? O que impede de um passar para o lado do outro? Um abismo, certo? É um abismo. Mas esse abismo é o que, Guilherme? Nessa passagem de Lucas, a gente não encontra mais informação.
Mas lá em Apocalipse capítulo 20, 1, 2 e 3, quando vai falar ali que Satanás foi amarrado por 1000 anos, ele foi amarrado aonde? No abismo, no poço do abismo, certo? Então a gente vai ligando essas passagens, tá vendo como é que a Bíblia é maravilhosa? São pequenas passagens, às vezes soltas, que a gente vai ligando e chegando a uma conclusão. Então esse poço do abismo, ele vai ficar Satanás aprisionado por 1000 anos. É só Satanás que vai ficar 1000 anos lá? Não, hoje no poço do abismo existem anjos aprisionados. Aonde, Guilherme? Você tirou isso da onde? Aquela passagem que a gente falou, né? De 2 Pedro, né? 2 Pedro, não preciso colocar, Ismael, eu vou rápido aqui, para a gente adiantar, né? 2 Pedro 2 e 4 fala assim, ó. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, aqui usa inferno. Olha o problema da tradução. Mas no original, aqui não é Hades e nem Guiena, aqui é Tártaros, que é uma outra designação, que é a prisão dos anjos caídos, certo? Então, havendo-os lançado ali no Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, olha que interessante, existem anjos hoje presos, esperando o juízo. Mas por que presos, Guilherme? A Bíblia não dá nenhuma resposta, a não ser que você leve em consideração aquela situação de Gênesis 6, dos filhos de Deus, mas não vamos entrar em detalhes, né? E essa era a compreensão que o autor do mapa plano divino tem. Você vê aqui uma rota saindo aqui do dilúvio e vindo aqui para o poço do abismo. Olha só, anjos decaídos ao Tártaro, o mais profundo do abismo. E vai estar aqui a passagem de 2 Pedro 2,4 e Judas 1,6, né? Então você vai ver aqui, ó, tadinho, né? Botei até a imagem dele aqui, parece que tem uma criança chorando lá no poço do abismo, tá sofrendo, ela tá presa, esperando o juízo. Mas isso são anjos caídos, né? Alguns escritores vão falar, não, esses anjos aí, quando eles desvinculam esses anjos caídos lá dos anjos de capítulo 6 de Gênesis, né, dos filhos de Deus, a gente não tem resposta nenhuma para eles de por que eles estão presos. Mas dá-se entender que são anjos piores do que Satanás ainda. Porque Satanás está solto, não está preso. Mas esses anjos, sim, estão presos, né? Até o dia do juízo, onde eles vão ser lançados, Satanás e seus anjos vão ser lançados no lago de fogo. Então, no lago de fogo vai ser condenação apenas para pessoas? Não. O lago de fogo era um local feito para condenação de Satanás primeiramente. Pode falar, irmão. Para isso, as pessoas que morrem sem Cristo estarão no Hades. No Hades, estarão no Hades. Porque tem um texto bíblico que diz que depois do juízo, depois da morte, segue-se o juízo. Então, em Hebreus. Dessas pessoas, Hebreus 9, fala que o homem hoje sem Cristo, elas estarão nesse local. Nesse local, aguardando o juízo. Aguardando o juízo. Isso. Eles estarão lá até que aconteça tudo isso. Mas também dizem em Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí estão no paraíso, né? Paraíso aí. Isso, os crentes hoje que morrem estão no terceiro céu, no paraíso, aguardando a primeira ressurreição e depois viver no milênio reinando com Cristo e depois novos céus e nova terra, onde vai ser o nosso paraíso mesmo final, nosso destino final, é o propósito original de Deus, né? É como se fosse um retorno ao Jardim do Éden, um local perfeito, onde tem ali uma nova criação. Então são coisas que às vezes a gente falando rápido, não dá para saber de onde a gente tirou isso da Bíblia, mas a gente vai juntando as pecinhas, tá vendo? E vai chegando a uma conclusão. Isso, pode falar. Ô Ismael, você tá abrindo o áudio para pegar o pessoal? Senão os que estão de casa ficam vendo eu parado aqui, não escutando ninguém falando, mas os irmãos estão comentando aqui, pode falar. É sobre a vida do indivíduo que vai lá para o inferno. Ele está aguardando essa ressurreição. Já em tormento. Está em tormento, só que ele vai ser lançado depois de um ano. Agora, outra coisa no caso do inferno, por exemplo. Aham. O inferno não foi criado para o homem. O lago de fogo, né? Isso aí, ó, esse que está do lado aqui, ó. Mateus 25, 41. Não foi criado para o homem. Né? Agora, infelizmente, por ele não acreditar, não crer, né, nessa salvação que é oferecida por Cristo, automaticamente ele vai ser condenado junto
como Satanás e seus anjos. O que está Isso. escrito lá é o seguinte: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Isso. Mateus 25. 41. Isso aí, né? Lá no julgamento das nações, aqueles que são considerados bodes. Mas olha aqui, para vocês entenderem, né, melhor, é como se Deus, no seu plano divino, que a gente não consegue compreender ao todo, né, mas a gente tem bastante coisa revelada aqui, ele criou lá, né, Satanás. Quando Satanás pega, se rebela, se orgulha no seu coração, quer subir acima das nuvens e se fazer semelhante ao Altíssimo, o que acontece? Precisa ser condenado. Deus é justo. Então o que ele faz? Vou criar uma repartição chamada Lago de Fogo, aonde eu vou mandar Satanás e seus anjos que rebelaram. Mas nesse meio tempo, o Senhor já estava tudo nos planos dele, né? Nada foi assim, pegou ele de surpresa, não, já estava nos planos dele. Ele criou o ser humano, aonde Satanás ele desempenha um papel aqui, né? Como nosso adversário, como nosso acusador. Isso a gente falou isso no primeiro estudo, né? Para quem tem curiosidade, pode pesquisar no YouTube aí, nessa playlist onde está o vídeo, que lá no primeiro estudo a gente fala sobre Satanás. E ali, ele criando o Lago de Fogo, Deus criou o Lago de Fogo, lá também vai ser lançado todos aqueles que não reconhecem a Cristo como Salvador. Né? Vai ser lançado quando? Depois do juízo do trono branco, quando receberem a sentença. Certo? Mas para a gente poder adiantar aqui, pode falar. Sim. Por que não vai haver pecado no milênio? Porque Satanás não estará lá. Não, na verdade a gente não conclui se assim, dessa forma. Satanás será preso no milênio? Sim. Vai ter pecado? Sim, vai ter pecado. Lá em Isaías 65, a partir do versículo 17, nós temos lá ilustrado que haverá pessoas que, se morrerem aos 100 anos, são considerados novos ainda. Porque tende-se a entender que no milênio, né, como Satanás está preso, então como é que a pessoa vai pecar se Satanás está preso? Porque o pecado não vem só de fora, ele vem de dentro. Ele procede do coração do homem. Então pessoas no milênio ainda têm a possibilidade de pecar. Mas aqueles que morrerem aos 100 anos serão considerados ainda novos, ou bebês, ou jovens. Isso está lá em Isaías 65. Todas as nações andarão em sua luz. Seguimento do seu Deus, mas nós andaremos seguimento do nosso Deus, do Senhor nosso Deus. Então, a diferença é aí, porque a idolatria, ela não está no diabo, ela está no coração do nosso homem. Coração. A idolatria é coisa da carne. Isso. Então, na nossa carne existe isso aí. Então, e isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque como que as nações vão andar à luz dos seus deuses, mas nós não andaremos, ou seja, ali está falando a respeito de Israel e das nações. Nós andaremos à luz do Senhor nosso Deus, sempre e eternamente. Isso. Aqui no mapa plano divino, como estudo, a gente usa esse mapa plano divino que nos auxilia. Então nós vemos aqui uma coisa que o autor fez que é interessantíssimo. A partir da primeira morte, né? A primeira morte foi de quem? Abel, primeira morte. A partir da primeira morte, ele cria aqui uma repartição chamada de sepultura, que é o nosso corpo que volta ao corpo, certo? Que no hebraico, sepultura é Keber, diferente de Sheol. Sheol é esse mundo mais profundo aqui, que é o mundo dos mortos. É Sheol ou Hades, né? Mundo invisível ou região dos mortos. Tá vendo como é que o autor ali nos auxiliou bastante? Então aqui, ó, nós temos até aqui, ó, corpo fica na sepultura enquanto a alma vai para o Sheol ou Hades, né? Então a alma dos crentes descem aqui para o paraíso, né? Descia, né, no Antigo Testamento, aqueles salvos do Antigo Testamento, Abraão passou lá, Moisés, Noé, tudo ficou nesse paraíso que estava no Hades, né? E a parte material, que é o seu corpo, fica aqui na sepultura, que é essa faixinha branca aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, olha o que acontece que interessante. Na cruz de Cristo tem uma setinha aqui, ó. Olha só essa setinha, tá vendo? O corpo de Cristo ficou aonde? Na sepultura, e sua parte imaterial foi para onde? Foi para o paraíso, né? Hoje mesmo estará comigo aonde?
no paraíso. Então lá em Pedro, quando fala que o Senhor pregou para espíritos em prisão, pode se referir a esses espíritos que estavam aí na parte boa, no paraíso, ou também é claro que quando Cristo ele pregou ou proclamou sua vitória na cruz, todos que estavam aqui no Hades, incluindo aqui a parte do poço do abismo e também a parte dessa outra parte do inferno provisório, todos escutaram, né? Tem algumas pessoas que falam assim, não, Cristo foi lá, deu a segunda chance para aqueles que estavam no inferno, né? Ele não deu segunda chance. Lá ele pregou, ele proclamou sua vitória na cruz, que ecoou em todo o Hades, né? Que estava lá o paraíso, o inferno provisório e também esse abismo, né? Onde tem demônios lá aprisionados, né? E meus irmãos, isso é muito interessante. A palavra de Deus é fantástica. Esses pormenores, quando a gente analisa eles em conjunto, e a gente constrói uma grande visão, né? E esse mapa plano divino auxilia a gente a visualizar. Porque é um assunto que às vezes não é tão fácil de entender, de compreender. Mas a gente, com o auxílio da palavra do Senhor, com o auxílio de outros irmãos capacitados, com o auxílio de materiais didáticos, visuais como esse, nós compreendemos então coisas interessantíssimas que a palavra de Deus nos mostra, mas às vezes não percebemos, porque às vezes fica muito distante uma passagem da outra, as traduções às vezes não ajudam, né? Pega isso tudo aí e traduz como inferno, que às vezes não é certo, né? Então a gente vai chegando a essas conclusões. Sim. O menor pecado que houver naquele local será castigado. Menor. Não quer dizer que vai permanecer pecados lá. A gente vai estudar um pouco sobre o milênio também mais para frente, a gente vai entrar nesse assunto com mais detalhes, né? Com o amparo da palavra de Deus, né? Nada aqui é da nossa cabeça ou da nossa mente. Tem que ter amparo na Bíblia, né? Nas Escrituras, né? Então a gente compreende então o quê? Que Hades, né? Já explicamos bastante sobre o Hades, né? Mas Hades é o mundo dos mortos. Hoje no Hades fica apenas essa parte aqui fica no Hades, né? Onde o rico está lá, né? Está aqui a imagem do rico chorando, né? Aqui no Hades também fica esse Tártaro, ou esse poço do abismo, que faz divisão, né? O grande abismo, né? Tá lá em Lucas 16, 26, né? Tem as passagens bíblicas aqui. Nesse poço do abismo, onde fica amarrados ou guardados anjos caídos, e também Satanás ficará por 1000 anos lá preso, né? Nesse poço do abismo. E depois, tudo isso aqui, né? Que é o poço do abismo, e essa parte aqui do Hades, tudo serão lançados lá no lago de fogo, né? Lá no final de todas as coisas, na consumação das coisas, né? Então a gente entendeu isso. Então Tártaro se refere a esse local, poço do abismo, né? Tártaro aparece uma única vez na palavra de Deus, que é aquela passagem de Pedro que nós lemos, né? Então o que está faltando para a gente aqui? Só o Guiena, né? Não sei se a gente vai ter tempo para concluir tudo, né? Mas como a irmã disse, né? Precisa de mais tempo para a gente compreender, né? Devagar, né? Não precisa ser tão corrido, né? Mês e mês. Mas aí eu não tenho nem tempo para estudar tanto assim, né? Porque cada estudo que a gente prepara aqui E é um interessante que eu queria até falar há um tempo já, às vezes, talvez vocês não percebem tanto, mas aqueles que acompanham nossos vídeos pela internet e pega para assistir todos eles em sequência, tem um espaço de tempo de 1 ano. Então eu aprendi muita coisa nesse 1 ano que a gente vem estudando. Então, às vezes, lá no primeiro vídeo, já tem coisas que eu mudaria a palavra, porque eu aprendi mais, né? O nosso ensino, nosso conhecimento, nosso crescimento, ele é progressivo. Cada estudo que eu dou aqui, eu absorvo o estudo mais e mais, e vou aprendendo, né, mais e mais, né? E a gente sempre continua aprendendo. Tanto os novos quanto o velho, a gente continua aprendendo pro resto da vida. Porque a palavra de Deus é fantástica, é fantástica. Está completa a revelação de Deus? Não está completa. Tem coisa ainda para ser revelada. Mas quando isso acontece? Quando a gente partir dessa vida para melhor, a gente vai compreender tudo que isso aqui estava falando para nós, né? Aonde a gente tem isso escrito, Guilherme? Romanos 8,18, fala assim, ó: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória
que em nós há de ser revelada. Então tem muita coisa ainda para ser revelada, tem muitos mistérios, tem muitas dúvidas, mas aonde que nós vamos cumprir, aonde nós vamos saber de tudo isso, aonde que nós vamos receber a luz no nosso entendimento? Quando encontrarmos com a luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não alcança, é muita coisa, né? Em 1 João 3,2 também fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Não se manifestou ainda, amados, o que havemos de ser, né? Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Olha que palavra extraordinária, né? Não sabemos o que vamos de ser. A gente falando aqui, né, do corpo glorificado, da gente pulando, né, porque está com um corpo novo, mas ainda não sabemos o que vamos de ser. Sabemos que vão receber um corpo incorruptível, com o amparo de 1 Coríntios 15, mas não sabemos a plenitude disso tudo, né? Mas sabemos, né, como fala aqui, ó, mas sabemos que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Olha que passagem maravilhosa, né? Então a gente fica aguardando essa expectativa, como é que vai ser maravilhoso entrar no céu e saber de tudo que a gente tinha dúvida, né? Tantas coisas escondidas que a gente nunca sequer pensou, mas está revelado na palavra de Deus, só que a gente não conseguiu ligar uma coisa com a outra, né? Que maravilhoso, né? Vai pisar nele, né? Isso. É tão grandioso que ouro é terra de pisar, é terra de lugar de botar, passar em cima. Quando você estiver falando sobre os céus, também tem o que fator para que servem as coroas. Né? Para que servem as coroas. É muita coisa para ser revelada. Não sabemos a plenitude para que servem as coroas. Mas temos passagem falando dos anciões lançando a sua coroa. E, tipo assim, a gente precisa de tempo mesmo. Não tem resposta rápida, né? Precisa de tempo, precisa de análise das passagens para a gente ver o que realmente está se referindo. E a Bíblia fala que nós vamos receber as coroas, né? Sim. Mas para que serve ela? Então, a gente... nós? nem todas as respostas eu tenho agora, mas a gente vai estudar para aprender isso aí. E as coroas vai ser justamente você depositar aos pés de Jesus, né? Com o prêmio daquilo que você recebeu. Eu creio que tem mais coisas do que apenas isso, né? Mas, então, para a gente poder encerrar, né, já é 8h30, a gente vai compreender então o que é o lago de fogo final, para a gente compreender, né? Lago de fogo é o local que vai passar os descrentes e os anjos caídos, Satanás, falso profeta e o anticristo, a eternidade, condenação eterna, né? No mapa original, aqui, né, é como a gente está melhorando, aprimorando esse mapa, e a gente pensa nos cada detalhe dele. No mapa original, esse lago de fogo ele meio que tem um encerramento aqui, né? Ele para aqui, ele finaliza aqui. Só que eu estendi ele para uma incontinuidade, para dar sensação de eternidade, para aqueles que não se arrependerem enquanto vida, não aceitarem esse precioso sangue enquanto em vida, eles passarão a eternidade toda no lago de fogo, esse local terrível, né? A palavra Guiena, que é lago de fogo, aparece apenas 12 ou 13 vezes no Novo Testamento, e incrível que pareça, todas essas vezes é Jesus que citou, né? Quando tem aquela passagem lá de Jesus falando, é melhor que você arranque um olho do que o seu corpo todo vai parar no inferno, esse inferno ele está se referindo ao Guiena, né? Essa palavrinha Guiena que está sendo usada, né? Então, depois, se alguém quiser se aprofundar, pesquisa na internet, todas as vezes que a palavra Guiena aparece, pega cada passagem, vai analisando ela, vai destrinchando e vai absorvendo conhecimento, né? Pode falar. Isso. Isso. Tá vendo? Olha só essas setinhas. Tá vendo? O mapa plano divino tem bastante informação, irmão. Então, se você olhar essa setinha aqui, o que ele falou ali, ó, tá vendo? Aqui nessa setinha aqui, pontilhada aqui, ó, tá vendo? Essa setinha, tá vendo? Ela se refere a Satanás que está sendo aprisionado aqui, ó, na volta de Cristo, na segunda vinda, né? Quando acontece lá a batalha do Armagedon. Tá até a passagem aqui, tá? Apocalipse 19,
a partir do versículo 11. Essa setinha pontilhada aqui, ó, tá vendo? Ó, o que está escrito aqui? Ó? Satanás preso por 1000 anos. Tem a passagem aqui referente, né? E ela vem para cá, ó, a setinha, tá vendo? Ó? Vem para cá Satanás. Mas a setinha ela volta de novo. A setinha voltando de novo aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo? Isso aqui já é a soltura de Satanás. Ó. Satanás solto para a rebelião final, que acontece no final do milênio. Né? Satanás é preso por 1000 anos. E olha aqui a setinha de baixo aqui, ó. Estão conseguindo ver aqui a setinha? Essa setinha aqui, esse pontilhado, esse tracejado. Tá vendo? Para onde ele está indo? Ó? Para o final do milênio, lá no chamado Gog e Magog, a rebelião final, onde descerá fogo do céu e consumirá as pessoas aqui que se rebelarão contra Cristo. E olha a setinha novamente, a setinha aqui, tá vendo? A setinha pontilhada? Estão compreendendo? Estão vendo aqui? Tá vendo aqui ele aqui, ó, o bonitão aqui com a mão na cabeça em tormento. Tá vendo? Esse aqui é Satanás em tormento lá no inferno propriamente dito. Satanás não está sentado num trono espetando a bunda dos pessoal lá, de maneira nenhuma. Ele vai estar lá em tormento, né? Não sabendo nem como é que vai ser isso, né? Satanás em tormento. Inferno é rei de Satanás. Então você vê muitas religiões defendem essa tese. O inferno é reino de Satanás, não é rei de Satanás. Satanás não tem rei. Né? Olha aqui nesse inferno final, então, está aqui, ó, lago de fogo, Guiena, segunda morte, um inferno eterno, feito para Satanás e os seus anjos. E aqui a gente encontra algumas passagens bíblicas. E aqui a gente vê a ilustração aqui, ó, da besta, né, o anticristo. Nós vemos a ilustração também do falso profeta, né, eles vão inaugurar esse local chamado Guiena. Então, Guilherme, hoje, quem está no Guiena hoje, nesse lago de fogo? Está vazio, não tem ninguém lá hoje, certo? Porque os que morreram sem Cristo estão lá no Hades ainda, certo? E Satanás ainda está solto, os anjos presos ainda estão lá no Tártaro, e só vai habitar gente aí lá na Batalha de Armagedon. E quem que inaugura eles é a besta e o falso profeta. Olha a setinha aqui, tá vendo? A besta e o falso profeta. Eles são os primeiros a inaugurar aqui, né? Tem uma interpretação usando Mateus 25 no julgamento das nações, que o irmão citou, falando também que aqueles que são considerados bodes, naquela separação dos bodes das ovelhas, né, eles também entrarão juntamente com o falso profeta e o anticristo ali, né, aqui no julgamento das nações. Mas é coisa para a gente estudar mais para frente, né? Mas então vocês conseguiram compreender hoje, então, espero, né, dona Anaí, que a senhora tenha adquirido alguma informação a mais, né, sobre essas coisas que a Bíblia não fala. Então, Guilherme, se a palavra inferno não é citada na Bíblia, da onde veio ela então? Né? No original não existe a palavra inferno. Existe Hades, existe Tártaro, existe também Guiena, lago de fogo. Mas não existe inferno. De onde ela veio? Veio da versão lá de 400 anos depois de Cristo. Né? Um cara chamado São Jerônimo traduziu a Bíblia e formou o tal da Vulgata Latina. Né? Então, no latim, ele usou a palavra infernos para traduzir aí, para acomodar todas essas palavras. Hades, Guiena, né? Tártaro. Então, foi tudo traduzido ali por inferno. E o João Ferreira de Almeida pegou e passou isso também para o português. A palavra de inferno colocamos de forma genérica, mas a gente compreende que tem separação, existe diferença entre cada passagem, cada palavra dessa aqui empregada lá no grego, no original grego, né? Então, irmãos, para a gente conseguir encerrar, agora sim, né? Agora a gente vai falar do nosso paraíso futuro. Já falamos tanto de condenação, né? Para a gente encerrar, então, uma pequena leitura do paraíso futuro. Sinta essas palavras no seu coração, né? Apocalipse capítulo 21, de 1 a 6, fala, ó: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Olha aqui, o Senhor Jesus, o tabernáculo de Deus, né, que nós falamos no estudo passado, vindo morar com os homens, né? Ele continua aqui, o tabernáculo de Deus com os homens.
pois com eles habitará. O Senhor Jesus vai morar com nós eternamente em um novo céu e uma nova terra. Não vamos ficar lá igual um anjinho panguando no céu, né? Igual alguém acha isso, né? Ah, o céu deve ser tão chato, vou ficar lá igual um anjo voando de um lado para o outro, sem ter o que fazer lá, né? Olha que doideira que as pessoas às vezes chegam a pensar, porque desconhecem essas passagens preciosas, né? E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já passaram as primeiras coisas, e são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Olha que passagem maravilhosa. Eu sou o ômega, o alfa, o princípio e o fim. Esse é o nosso Deus, sempre eterno, né? Sempre eterno. Que coisas maravilhosas que podemos saber sobre o nosso futuro, né? Sobre o paraíso, para aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador. Ele assim, ali nunca mais. Ali nunca mais. Eu gosto da expressão. Ali nunca mais haverá maldição. Não haverá maldição contra alguém. Ali estará o trono de Deus. Ali nunca mais haverá choro. Ali nunca mais haverá noite. Ali nunca mais haverá pisar do sol. Ali nunca mais. Eu gosto da expressão. Ali nunca mais. Coisas maravilhosas. 22:3. Tá? 22:3. Apocalipse 22, versículo 3. Ali nunca mais haverá. Coisas maravilhosas, preciosas, né, irmão? E eu pergunto a vocês, usando aquela passagem de 2 Pedro 3:11, fala assim, ó: visto que tudo isso será destruído, ele falando sobre a terra, né, destruída pelo fogo, tá aqui, ó, né, tá aqui a passagem aqui, ó. Visto que isso tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Que palavras maravilhosas, irmãos. Então vamos viver felizes, alegres. O que nos espera é muito maior, muito melhor. As aflições desse tempo presente não são comparadas à glória que a nós há de ser revelada. Sim, enquanto está na terra, sim, a gente tem aflição. E a gente deve, então, pregar para eles, né? E não é só os nossos, não, é aqueles que nós convivemos. Quanta doideira que a gente vê. Muitas pessoas sendo... E nós sabemos para onde nós vamos. Nada vai nos... E às vezes a gente, por causa do ego, não fala do evangelho para o próximo, porque às vezes sente vergonha. Fica envergonhada. Sabendo, olha para onde essas pessoas vão. Para a eternidade, uma condenação eterna. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo vai chegar a essa conclusão. Ai de mim. Então ele chega a essa conclusão. Eu sinto pensando nessa forma que nós estamos falando. E também nós entendemos que o consolo do Senhor será tão grande. A gente não vai ter essa sensibilidade de sofrer, de saber que os outros estão sofrendo. Portanto, ele vai ter uma expressão: enxugará toda lágrima. Toda lágrima. Então não vai haver motivo para lágrima. Então qual é o motivo para lágrima? Você lembrar que os parentes estão sofrendo lá. Eu não sei como vai ser feito, mas vai ter, ele enxugará de nós toda lágrima. Então não vai motivo para choro. Não sei como ele vai fazer, mas nós não vamos ter essa lembrança. Nós não vamos pensar em nada. Nós vamos receber uma nova mente também. Não vai ser essa mesma mente que pensa assim, né? Transformação. Tem muita coisa para ser revelada. Então, meus irmãos, só para concluir. Lá não havia pranto. Nem pranto. Lá não havia pranto. Ali nunca mais, né? Isso vai encerrar por E a aqui. gente fica com moleza de braço cruzado. Aí Pedro vai dizer aquela palavra que eu gosto muito. Que pessoa nos convence? É essa que a gente deu, só que estava em outra versão. Né? A Que gente pessoa deu. nos convence? É a pessoa que você deu. Que pessoa nos convence? Eu gosto dessa palavra de Pedro, eu gosto dessa tradução. Essa tradução,
ela me chama a atenção intimamente, sabe? Que pessoa eu me convenci. Santo trato e piedade. Santo trato e piedade. Não é que pessoa você se convencer, mas é que pessoa eu me convencer. É um confronto entre eu e as verdades de Deus. Entre eu e aquilo que Deus espera de mim. Aquilo que eu posso fazer através dele, né? Aquilo que ele pode fazer através de mim, né? Que pessoa me convence. Isso. Então, irmãos, que Deus possa abençoar a todos. Se você saiu daqui confuso, sem entender nada, pelo menos saiba que tem uma coisa muito preciosa te esperando, caso seja salvo, né? Procure estudar mais. Amém, irmãos?